Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela TV Urbana, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo. No programa de hoje, nós temos um convidado que vai falar sobre os desafios de se ter um empreendimento da noite. Nós estamos no mês do entretenimento e nós vamos conversar com o Felipe Alves, que é sócio proprietário do Wills Bar, que tem várias operações. Tudo bem, Felipe? Olá. Tudo bem. Então é isso aí, estamos iniciando o Movimento Empresarial. Fica aí. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, hub criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. E Processdados, 70 anos de contabilidade, atendendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Agora também de forma digital, mas com atendimento humanizado. Mas, Ana Paula, o nosso convidado de hoje, que é o Felipe, é um empresário da noite. É um empresário que tem o lado glamuroso de ter um empreendimento da noite, mas que, por outro lado, também tem todos os desafios de ser um empresário no Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. E antes da gente falar sobre o Wills, que já é uma grande participante aí da noite de Porto Alegre, eu queria te perguntar para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Quem é o Felipe Alves? Fala um pouquinho da tua trajetória e como é que apareceu o Wills na tua vida. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa hoje. Então, contando um pouquinho sobre quem é o Felipe. Eu sou natural de Osório, vim morar em Porto Alegre há mais ou menos uns 7 anos para fazer faculdade e começar nessa rotina adulta, digamos assim, né? E quando eu vim para cá, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria abrir algum negócio futuramente, mas eu ainda não tinha concreto se seria bar, restaurante, algo voltado para entretenimento mesmo. E eu terminei a faculdade com mais ou menos uns 21 anos. E foi nessa transição, eu estava planejando morar na Austrália e acabei entrando no relacionamento, ficando aqui no Brasil. E nessa virada de ir para a Austrália pós-faculdade, foi o momento onde eu comecei a olhar o que eu gostaria de fazer da minha vida. Porque o meu plano era ir para a Austrália para conhecer bares, restaurantes, trabalhar em alguns deles para pegar experiência e trazer isso para cá depois. Só que como eu acabei já trabalhando aqui para pegar experiência para poder ir para a Austrália e conseguir emprego com mais facilidade lá, eu pensei, vou ficar por aqui, vou continuar trabalhando onde eu estou, pegar mais experiência e assim que eu tiver certeza do que eu quero fazer, eu já dou o primeiro passo. E aí foi indo, e isso se deu num tempo muito curto. Eu terminei a faculdade em questão de 4, 5 meses trabalhando nesse lugar, que era no Press, ali da Hilário. Fiquei trabalhando ali como auxiliar de garçom, depois fui para a área de lavagem, copa, para pegar um pouco dessa parte operacional. E nesse meio tempo eu já era muito amigo dos meus sócios, a gente se conhece há mais ou menos uns 11 anos.
E aí, nesse vai e vem, a gente começou a conversar. Tinha a oportunidade de abrir algo ali naquela localização onde foi o Wills Nova York. A gente sentou junto, eu com meu pai e eles com o pai deles, que são muito amigos já há mais de 25 anos. O pai deles é proprietário ali do 72 Nova York. Como ele já tinha esse know-how e eles já tinham esse ponto, a gente resolveu juntar tudo e dar um peitaço, eu e os guris, como realmente jovens empresários ali que estão começando nesse ramo, mas já fazer alguma coisa meio que voltada para um público da nossa cidade, que a gente via que em Porto Alegre tinha muita carência de tipo lugares legais para estar e para tipo curtir realmente assim com o público da nossa cidade. Tinha poucos lugares em Porto Alegre realmente. E aí a gente começou a ver que o bar que a gente abriu, por mais que fosse numa pegada jovem, tivesse toda essa pegada industrial do Brooklyn, do rap, hip hop, arte urbana, acabou atraindo um público diferente, um público mais velho, que varia hoje de 25 a 45 anos. E a gente começou a ver que Porto Alegre, querendo ou não, estava muito carente desse tipo de negócio que fosse um pouco além do que só um bar, um restaurante, que trouxessem tipo um ambiente agradável e que tivesse uma proposta realmente sólida, que não fosse só um bar e um restaurante que tu vai lá para comer bem ou beber bem, mas também fosse um lugar que tu fosse bem recepcionado, que tipo tu se sentisse em casa e que pudesse ir da forma que fosse, tu seria tratado igual. Então isso foi uma coisa que a gente sempre desde o início bateu no Wilson, que era tipo o cliente se sentir em casa, mesmo estando tipo num bar que hoje, querendo ou não, é um bar que é referência aqui no Sul, né? Ana Paula. Gratidão, Rogério. Felipe, seja muito bem-vindo a este programa, que é para todos. E nós estamos nesse mês falando sobre entretenimento e nós não poderíamos deixar de falar do Bar Wills, que, como você falou, é uma referência aqui em Porto Alegre. Primeiro, eu quero te parabenizar pela sua ousadia, pela sua coragem. Você tão jovem assumir a responsabilidade de ser um empresário e ainda num momento de escolhas. Você estava passando por um momento onde estava decidindo o que fazer e como fazer e aceitou esse desafio grande e que não é fácil. E também te parabenizar pela forma que você iniciou. Normalmente as pessoas tendem a iniciar os seus negócios primeiro comprando, né, o empreendimento, alugando o espaço, tendo a ideia e começando, para depois pensar de fato como fazer, como é o por trás das cortinas. A gente vê vários empresários que primeiro enxergou a oportunidade, começou a desenvolver as atividades e depois foi entender os pormenores, tudo que teria que ser desenvolvido, e por isso, muitas vezes, a gente vê empresas fechando por falta desse know-how, que foi o que você foi buscar primeiro, entender como funciona, conhecer, colocar a mão na massa, que é muito difícil, principalmente para jovens, né? Querer, principalmente essa geração, querer primeiro colocar a mão na massa. Normalmente, essa geração, a gente fala muito sobre a questão deles quererem já entrar em uma atividade sendo gerente ou proprietário, mas não quer entender esse outro lado. Talvez seja esse também algo que contribuiu para que o bar seja um sucesso, né? Porque muitas vezes a gente passa ali e vê vários bares vazios e o Wills super lotado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe que a inspiração foi trazer muita coisa do Brooklyn, até o jazz, mas qual foi a inspiração que vocês tiveram para colocar o nome Wills, e se vocês têm algum bar específico que vocês projetaram para poder desenvolver, ou foi só mesmo pela questão do gosto de vocês e, como você trouxe, a necessidade de ter um bar nessa pegada? Então, te explicando um pouco melhor como foi a ideia inicial do nome Wills. Os meus sócios viajaram para os Estados Unidos em 2018, foram para Nova York e conheceram o distrito do Brooklyn. E lá tem um bairro que se chama Williamsburg, que é um bairro que é
é o point dos bares e restaurantes lá do Brooklyn. Então, esse bar conta com vários restaurantes muito conhecidos de Nova York. Então, quando eles chegaram lá, eles se apaixonaram pelo ambiente, por toda aquela característica realmente do Brooklyn, de tipo a arte na rua, a arte dentro dos bares, nas paredes, tijolo à vista, essa pegada bem industrial mesmo. E a gente via que aqui no Brasil estava começando a ter alguns lugares com essa característica mais industrial, mas nada que se comparasse muito. E aí, o que a gente pensou? Todo mundo gosta de viajar, só que ninguém tem tempo para estar viajando o ano inteiro. Então, como é que a gente pode trazer a experiência que as pessoas têm nesses lugares, tanto de ambiente, quanto de atendimento, quanto de comida, para Porto Alegre, para que elas consigam ir a Nova York sem precisar viajar? Então, essa foi a ideia inicial. O nome Wills é uma abreviação de Williamsburg. A gente pensou, como é que a gente consegue dar um nome que seja fácil de pronunciar e que as pessoas falem, eu quero ir em tal lugar e isso fique bonito, porque isso envolve um pouco ainda, porque querendo ou não, tu seleciona pelo nome, por tudo onde tu quer sair, falar o nome de um bar difícil, cada pessoa pronuncia de um jeito. Mas até é engraçado porque muitas vezes as pessoas chegam e não sabem dessa história. A gente hoje em dia está começando a estruturar melhor a empresa para que a gente consiga passar melhor essa história. Porque às vezes as pessoas chegam e perguntam lá, o nome Wills é de Will? Tipo, quem é o Will que é sócio? Daí a gente fica, não é. Daí a gente explica toda a história e, querendo ou não, isso que a gente pegou de base, de ser do Brooklyn, de ser de Williamsburg, como é que eu posso dizer, nos abre um leque muito grande para o que a gente pode trabalhar dentro do bar. Porque, querendo ou não, é um distrito onde, tipo, tem arte, tem música, tem grafite, tem tudo que dá para se trabalhar dentro do setor de eventos, bares e restaurantes. Então, isso nos deixou muito aberto a fazer o que a gente está fazendo hoje, que é trazer artistas daqui de Porto Alegre para dentro do bar, fazer um trabalho com eles, trazer artistas de todo o Brasil. Agora, em algumas unidades, a gente quer cada vez mais fomentar a arte urbana, música, e por enquanto é isso. Mas aí, Felipe, tu trouxeste um assunto que eu acho bem interessante, quero pedir para tu esclarecer um pouquinho mais. O Wills começou ali na rua Nova York, na zona norte de Porto Alegre, numa região da Boemia, né? Um pouquinho afastada ali da Calçada da Fama, um quilômetro e meio, mais ou menos ali da Calçada da Fama. E o que aconteceu? Logo começaram a surgir outras oportunidades e o Wills começou a ir para outros lugares. Então, o Wills está no Embarcadero, que é uma região super bacana. Quem não conhece ainda o Embarcadero em Porto Alegre, olha, gente, precisa conhecer. É um lugar, uma região ali restaurada do Porto de Porto Alegre, que dá uma prévia do que vai ser o Porto daqui a alguns anos. Mas e dentro dessa região tem uma unidade do Wills, né? Então eu queria te pedir, Felipe, para tu comentar um pouco como é que foi esse processo do Wills deixar de ser somente uma unidade ali na Nova York, a chegada no Embarcadero, e eu sei que tem outros planos aí para um futuro não muito distante, né? Conta pra gente o que está chegando aí. Então, na verdade, a gente abriu o Wills em 2019, né? Foi em abril de 2019. My eyes and my mouth and my legs just gave out. Why in the world would you hear me when I'm down? 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 I get lost in and out when you walk in and out. Yeah, my hair in and out. Get stomped in the ground, I'm down, but I'm down, when I'm down, but I'm down. A gente
por meados ali de junho ou julho, a gente foi conhecer o empreendimento do Cais, que ele ainda estava em desenvolvimento, eles estavam fechando com as marcas. Como a gente recém tinha aberto, fazia 2 meses, a gente não teve a oportunidade naquele primeiro momento de fazer parte do Embarcadero, só que foi algo que nos despertou muita vontade. A gente viu o projeto e acreditou muito que aquilo ali fosse dar uma nova vida para Porto Alegre. Que, querendo ou não, toda a revitalização da Orla tem dado uma nova vida para Porto Alegre, né? A gente tem visto isso e agora até está inaugurando uma parte nova lá, que é a pista de skate, que é a maior da América Latina, se não me engano. Então, querendo ou não, a vida está começando a se criar na volta do Rio. E naquele primeiro momento, em 2019, a gente não teve a oportunidade, só que como veio a pandemia, começou a pandemia e tudo mais, a gente já estava começando a estudar, um pouco antes de vir a pandemia, a gente já estava começando a estudar novos lugares para expansão da marca. Nesse momento, a gente começou a conversar com o pessoal do Cais Embarcadero, que a gente teve a oportunidade de participar em 2020 do Planeta Atlântida, que tem uma certa ligação, alguns sócios também são sócios do Cais Embarcadero. Então, isso, querendo ou não, nos abriu uma oportunidade. A gente participou do Planeta em 2020, foi muito bom para nós como marca, e nos abriu muitas portas e acabou abrindo a porta do Cais Embarcadero. A gente teve a oportunidade de entrar lá, e aí logo após veio a pandemia, a gente, a princípio, ia ter que recuar e abrir mão desse projeto. Aí o pessoal do Cais Embarcadero, querendo ou não, nos trouxe mais para perto, fez a gente reacreditar no projeto e tocar em frente, porque era uma incógnita muito grande do que ia ser esse pós-pandemia, né? Então a gente pensou, vamos dar um peitaço, a gente é novo, se der errado, depois a gente reconstrói, mas vai. E aí a gente foi, botou para funcionar e faz cerca de 5 meses a gente inaugurou o Cais Embarcadero. Graças a Deus, hoje o empreendimento está dando muito certo, ficou muito legal. Aquela parte da orla ali tá sensacional, não tenho o que falar, todas as operações que estão lá entregam uma excelência assim gigantesca, e querendo ou não, tem grandes marcas lá hoje com os nossos parceiros, e isso foi cada vez abrindo mais portas para a gente poder expandir para outros lugares. Agora, por exemplo, a gente pretende daqui a 1 mês e meio, 2, inaugurar uma unidade em Gramado, que é um projeto que também para a gente já vinha há um tempo sendo estudado, porque a gente não sabia para onde expandir ainda para fora de Porto Alegre. A gente teve muitas oportunidades de abrir em Atlântida, Santa Catarina, ou em Gramado, e a gente acabou escolhendo Gramado por ser uma cidade internacional que recebe muitos turistas o ano inteiro, e querendo ou não, é uma cidade que, junto com Porto Alegre, vai se desenvolver muito mais nos próximos anos. Então, para a gente, Gramado é um estudo de mercado para a gente ver quais os outros lugares do Brasil a gente pode arriscar de colocar uma unidade do Wilson. Porque hoje eu vejo que a gente tem uma marca muito legal e que qualquer capital está apta a receber um negócio nesse estilo. Então, a gente tem que primeiro testar para ver como é que seria administrar de longe, né? Porque, querendo ou não, a gente não vai estar ali sempre os 3, e para depois poder dar os próximos passos. Ana Paula. Felipe, tu trouxe a questão da pandemia. Vocês iniciaram em meados de 2019 e início de 2020 a gente teve esse surto pandêmico, ao qual muitas empresas não conseguiram superar este momento. E vocês superaram muito bem. Traz um pouco do que vocês fizeram para poder passar e dar continuidade agora que a pandemia está melhorando. A gente não passou ainda pela pandemia, a pandemia ainda existe, mas agora, sim, pelo menos, nós estamos com os nossos empreendimentos abertos e conseguindo atuar. O que vocês fizeram durante o período que tiveram que fechar? Como vocês inovaram? Quais foram as atividades? Conta para a gente um pouco. Então, como quando a pandemia se iniciou, a gente ainda só possuiu os da Nova York, a gente não teve muita opção do que fazer, né? Então, a gente teve que enxugar primeiro,
tentar se resguardar ao máximo, porque de início ali pra gente parecia que ia ser algo que ia ser um acontecimento de 1 mês, 2, e depois ia estar tudo bem e tudo voltava ao normal. Só que a gente viu que aquilo foi prolongando. No início a gente tomou algumas atitudes que para nós seriam corretas, por exemplo, a gente enxugou metade da equipe e manteve metade para caso houvesse uma reabertura. Só que como não houve, tipo, a gente teve que segurar o resto desses funcionários durante todo o tempo de pandemia. Mas hoje em dia tem algumas coisas que a gente ainda teria feito diferente para conseguir se resguardar mais como empresa, porque a gente acreditou muito na virada e aí isso acabou nos prendendo muito no que fazer. Mas o essencial foi enxugar total os custos, renegociar com o fornecedor, renegociar com os parceiros, tentar fazer todo aquele esquema, mas foi muito difícil para a gente. No momento ali, em meados de agosto de 2020, que foi onde começou a virar, que as coisas começaram a reabrir, a gente já estava quase no 0 a 0. A gente já tinha usado a gordura que a gente tinha feito para novos investimentos, a gente usou para manter o Wills vivo. E a gente, quando chegou no 0 a 0, virou e aí as coisas começaram a voltar e aí realmente começou a andar e as coisas foram tomando forma de novo. Mas foi uma época bem complicada para a gente, ainda mais para a gente que é novo. Eu tenho 24 anos hoje, meus sócios vão fazer 26 agora, então a gente não tinha muita experiência como empresário, e ainda mais tipo, ser empresário, passar por uma crise mundial, digamos assim, uma pandemia. Tipo, eu acho que nem grandes empresários estavam preparados para isso, né? Exatamente. Felipe, a gente está chegando ao final deste bloco, mas eu quero te pedir para fazer um convite para quem ainda não conhece o Wills Bar. Claro, com certeza. O Wills está situado hoje na Avenida Nova York, número 52, em frente ao Royster, ao lado do Dry, próximo ao 72 Nova York. É um bar muito legal para ir, tipo, para beber bons drinks. A gente teve a nossa carta de drinks foi elaborada pela Bianca Lima, que hoje é a bartender número 1 do Brasil, de acordo com o concurso que teve agora da Diageo, do World Class, que tem todos os anos. Ela ganhou o Brasil e não lembro agora de cabeça em que lugar que ela ficou no Mundial, mas os drinks dela são sensacionais e a gente conta com uma carta diferente, tanto no Wills Nova York quanto no Cais Embarcadero. Mas eu indicaria tanto o Wills Nova York quanto o Embarcadero, mas o Embarcadero é mais uma pegada assim, família, é bom para passar o final de semana e olhar o pôr do sol, porque querendo ou não tem uma vista para o Guaíba sensacional. E espero que todos possam ir lá e conhecer um pouco desse ambiente nova-iorquino que a gente tentou montar para vocês. Muito bem, nós conversamos com o Felipe Alves, sócio proprietário do Wills Bar, que na verdade já é uma rede de bares que logo, logo vai estar chegando também na cidade de Gramado. Felipe, muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço. Valeu, Rogério. Depois do intervalo, tem mais Movimento Empresarial. Continue aí com a gente.
O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já!